Opa, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos falar desse livrinho aqui, 1984, desse senhor que está logo aqui atrás, Orwell. É um livro que é tão confortável quanto uma pedrada na cara. Bem, hoje nós vamos falar então do melhor livro que eu li até então. 1984, nessa edição com 500 e poucas páginas, e que sinceramente eu estou achando muito difícil ler um outro livro nesse ano que seja tão bom quanto esse livro aqui. Bem, é importante a gente falar que 1984 é um livro que é aclamado pela crítica e pelas pessoas no mundo em geral. No mundo, porque 1984 já foi traduzido para quase todos os idiomas, pelo menos todos os grandes idiomas. E por que ele é tão importante? Bem, primeiro porque ele foi uma das primeiras grandes distopias que foram lançadas no mundo, né? A distopia que tem em 1984, ela influenciou e ainda influencia as pessoas até hoje. Um dos motivos é porque essa distopia aqui, ela soava meio como se fosse uma previsão do futuro. E meio que muitas coisas, mesmo que não tenham acontecido do jeitinho que está aqui nesse livro, acabaram e continuam a acontecer nos dias de hoje. Bem, na história então nós vamos seguir os caminhos de Winston e um pouquinho mais pra frente a gente começa também a acompanhar a Julia, que vai ser o seu par romântico nessa história tão sombria. E o que acontece? Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade para o governo, né? E o que é que o Ministério da Verdade faz? Ele mente para o povo. E como é que ele mente para o povo? Do jeito que for necessário. Uma coisa que acontece e é curiosa na história é que, por exemplo, digamos que o governo tenha prometido que a produção do país iria aumentar em 30%. Mas na verdade ela aumentou apenas 15%. Então Winston e o pessoal que trabalha no Ministério da Verdade começa a mudar todos os documentos anteriores que diziam que o governo ia aumentar a produção em 30%. E eles baixam para um valor tipo 10%. Porque assim eles podem noticiar agora que o governo anunciou que ia dar só 10% e que na verdade cumpriu 15%, ou seja, 5% a mais de crescimento do que aquilo que tinha sido prometido e tal e coisa. E não só quando as coisas vão bem que eles mudam. Se na verdade, em vez de ter aumentado a produção, tivesse diminuído, eles fariam a mesma coisa para que então eles pudessem dizer que na verdade, em vez de ter diminuído a produção, eles na verdade tinham aumentado a produção em 5, 10% ou até mais, conforme o desejo do grande partido. E é assim que eles se referem ao governo, como o grande partido ou o partido. E aqui, além do Winston, nós vamos ter também a grande personalidade, o grande irmão ou o Big Brother na linguagem original, que é inglês nesse caso. Bem, eu tinha dito que esse é o melhor livro que eu li no ano até então. Mas por quê? Porque ele me impactou muito. E eu acredito que todo mundo que seja uma pessoa de bem, levemente de bem, vai ficar muito impactado por esse livro. Agora, se você for uma pessoa muito extremista, então talvez esse livro não seja para você, porque ele vai lhe incomodar. O que acontece é que esse livro por muito tempo foi considerado tipo um livro profético, porque ele foi escrito em 1964, mas parece que foi esse ano, de tanta coisa que se reflete no nosso dia a dia. Na história então nós acompanhamos a vida de Winston sobre esse regime totalitário de esquerda. É importante dizer isso, e é importante dizer outra coisa também, que o próprio Orwell, ele era um esquerdista. Ele fazia parte de movimentos de esquerda e fez parte de vários movimentos de esquerda durante o seu tempo. Como ele viveu e se aprofundou nos partidos de esquerda, então ele tratou no livro de um regime totalitarista de esquerda. E o que é que isso nos diz para os dias atuais? Que a esquerda é ruim? Não, aí é que tá. Porque o principal problema da história é o regime ser totalitarista. Se você pegar os conceitos que a gente vê nos regimes totalitaristas, vocês vão ver que eles são muito parecidos, sejam eles de esquerda ou sejam eles de direita. Mas isso não é importante. O que importa mesmo é como o regime totalitarista se comporta. Especificamente aqui no nosso caso aqui da história, nós vemos um regime que ele é muito
muito, como é que eu posso dizer, que ele é muito distópico até demais. E em várias ocasiões, quando o próprio autor foi perguntado se ele acreditava que o tipo de regime totalitarista que acontece em 1984 poderia acontecer na vida real, ele costumava dizer que não acreditava que isso iria realmente acontecer, mas que poderia acontecer algo pelo menos parecido, até porque já havia acontecido regimes totalitaristas parecidos com o que ele citou aqui na nossa história. E meio que isso fica de alerta de como funcionam os regimes para que você não permita que eles venham a surgir novamente. Como disse, existiam vários ministérios na história, e entre os ministérios nós tínhamos, por exemplo, o Ministério do Amor, que era o ministério responsável por guerrear e combater as pessoas e os países que eram inimigos deles. O da verdade, que era o responsável pela da mentira. E tinha um ministério também que era responsável meio que pela propaganda que era distribuída para o povo, né? O tipo cultura, né? E uma das coisas curiosas que tem nesse ministério em especial é que eles produziam porcarias culturais intencionalmente para distribuir as pessoas, para que elas se divertissem e para que elas não pensassem muito sobre a vida. Então eram obras vazias para que as pessoas continuassem vazias. Outro aspecto curioso desse regime totalitarista é que ele é anti-ciência. Olha só, que curiosidade, né? Um regime que tem a ciência em segundo plano. Na verdade, a única ciência que o regime apoia é a ciência militar. Se não for ciência militar, para ele não serve. Outro aspecto bastante importante dessa história é o que o autor chama de nova fala. Uma coisa curiosa acontece no livro. Nós temos o capítulo final e nós temos um outro capítulo após o final para explicar o que a nova fala. E esse outro capítulo é, na verdade, o capítulo final mesmo do livro. Bem, o que é essa nova fala? A nova fala é como se fosse um dicionário novo que o grande partido está enfiando goela abaixo das pessoas e dos seus partidários. E o que é que tem de mais nessa nova fala? Bem, na nova fala eles vão matando todas as palavras que podem ser utilizadas contra o partido e tornando a fala no geral mais pobre, porque quanto menos palavras você tem para se expressar, então menos capacidade você também tem de raciocinar sobre aquilo. E tem até uma base científica que diz que quanto mais palavras você domina, maior é a sua capacidade de raciocínio lógico, de sua elaboração de pensamentos. Então dentro da história nós temos o partido literalmente matando palavras e criando palavras novas que deixam em desuso palavras antigas para que as pessoas não tenham como se rebelar contra o partido. Chega a um ponto em que pensar qualquer coisa mal contra o partido é simplesmente impossível, porque não há palavras para isso. Não há palavras que traduzam esse tipo de pensamento para o meio exterior. E eu sinceramente não vou dar muitos detalhes da história por dois motivos. O primeiro é que é difícil descrever tudo o que acontece no livro, mesmo a história sendo pequena. E o segundo motivo é que eu não quero estragar a sua experiência ao ler essa história aqui. Quando você lê, se você ler ela com poucas informações sobre o que trata a história, você vai se surpreender muito mais de como ela é atual, mesmo tendo sido escrita há 80 anos atrás. E o que eu tenho a dizer dessa história, que resume o escopo total, é que essa é uma história opressiva, distópica, que não tem um final feliz, mas que é muito palpável nos dias de hoje. E por que você deveria ler 1984? Bem, se você quer ser uma pessoa melhor e quer contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, ler 1984 é simplesmente imprescindível. Bem, vamos dar um ponto aqui e vamos começar um outro tópico aqui, que é sobre o livro em si. O livro físico ou o livro digital, mas o físico especialmente. Eu sinceramente acho que todo mundo deveria ter uma cópia de 1984. Todo mundo. Mas especificamente para você que gosta de ter livros, você deveria aproveitar enquanto há tempo de comprar esse livro aqui. Essa inspeção aqui em capa dura. Esse é o livro aqui mais bem construído que eu tenho aqui na minha pequena biblioteca. E sinceramente foi um dos dinheiros mais bem gastos que eu já fiz na vida. Porque essa versão aqui ela é espetacular. É difícil passar todo o esplendor dessa versão assim pelo vídeo, mas você tendo em mãos é uma coisa que nem parece que foi feita aqui no Brasil. Primeiro que essa é uma capa em tecido.
É um negócio muito bem acabado. Capa dura, uma capa bem durinha mesmo. Nós temos várias artes dentro do livro também, muito bem produzido, muito bem impresso. Além disso, nós temos uma lombada aqui que ela é costurada, ela não é só colada. Se você abrir aqui o livro, você vai ver que seu livro não vai quebrar, porque ela tá costurada, não tá colada. Ainda por cima, o pessoal teve um trabalho adicional. Quando você chega mais ou menos na metade do livro, né, a história vai acabando. Tudo isso aqui é de material adicional que foi colocado nesse livro. Primeiro a gente começa vendo as capas, várias capas coloridas que foram lançadas ao redor do mundo. Nós temos nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, várias e várias capas no decorrer dos anos. E no finalzinho aqui, mais para frente, nós temos várias e várias críticas literárias de profissionais disso, né? Profissionais críticos. Tem um bom e tem um lado ruim disso. Primeira coisa, eu li o livro inteiro, cada uma das páginas, mas eu levei mais que o dobro do tempo para ler a parte das críticas do que eu levei para ler a história. Por quê? Porque as críticas literárias profissionais, elas não são para todo mundo. Elas não são isso aqui que a gente está fazendo, uma visão de consumidor para consumidor, de leitor para leitor. Ela é uma visão de um profissional da leitura para pessoas, sei lá, pessoas mais eruditas, por assim dizer. E o que acontece é que é bem chato. É bem chato ler essa parte. É uma parte bem enfadante, né? Você lê, mas você terminou de ler uma folha, você não tem vontade de continuar lendo, porque ou são termos muito técnicos, ou são termos muito... é até difícil explicar. Mas, enfim, eu li tudo e o que eu quero dizer? Eles têm informações bem curiosas e pontos de vistas bem interessantes e pontos técnicos a respeito da obra, né? Esse livro aqui é um livro de ficção científica, mas muitos desses críticos criticam isso, né? Porque dizem que não, que ficção científica é outra coisa, não sei o que, isso que. Isso tem alguma importância da história? Não tem, mas eles colocam lá o ponto de vista dele. Por que é bom você ler essa parte? Porque você vai se enriquecer mais culturalmente. E outra coisa é que você vê qual foi a percepção que os críticos tiveram sobre esse livro no decorrer dos anos. Então nós temos críticas que vão desde o lançamento lá do livro em 1965, se eu não me engano, até o ano de 2019. Bem, gente, eu vou deixar aqui o link na descrição para caso você tenha interesse em comprar esse livro, você adquiri-lo. E eu, como eu disse, vou reiterar, se você puder comprar esse livro, compre ainda hoje ou quanto antes, porque assim como outros livros com edições boas ou especiais, elas acabam rápido. Foi o caso, por exemplo, da edição especial do Alquimista, que já acabou. Foi o caso também da edição do box de Júlio Verne, que já acabou também. Então, se você quer essa edição aqui, tem um link aqui na descrição, compre o quanto antes. Bem, gente, muito obrigado pela sua audiência, boas leituras e nos vemos em uma próxima. Tchau!